você compartilhar o nosso vídeo, compartilhar essa live, compartilhar o vídeo. Depois a gente vai estar publicando no YouTube, fazendo a publicação e tal. E vamos aqui responder a pergunta, né? O que é chamada, o que é chamado. Primeiro você tem que entender o seguinte: chamada é uma convocação, certo? Concernente à obra de Deus, chamado ou chamada é uma convocação de Deus para estar trabalhando com dedicação na obra de Deus, certo? É uma convocação divina. Há convocações feitas por homens, mas aqui nós estamos tratando de chamada feita por Deus. Para você entender o que é chamado, você precisa compreender que toda chamada ou chamado feito por Deus é feito com base em um projeto já estabelecido por Deus. Então, chamado é uma convocação divina a uma pessoa para que esta pessoa trabalhe com dedicação, realizando a obra do reino de Deus aqui na terra. De acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, só para a gente entender melhor, eu estou seguindo aqui um script que eu fiz. De acordo com a palavra de Deus, chamada, certo? Chamada ou convocação, né? Você ser chamado por Deus, né? Você está sendo convocado para realizar determinada obra específica ou especificada por Deus. Deus, ele não chama você aleatoriamente. Deus, quando ele nos chamou com um propósito, com um objetivo e dentro de um projeto estabelecido por Deus. Nós vamos aqui durante nossa apresentação, durante esse trabalho, estar esclarecendo sobre melhor os tipos de chamada, o que entender melhor a chamada de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós nos prendemos a palavra chamada e achamos que não somos úteis na casa de Deus, mas todos nós somos úteis. Então, ser chamado, ou que é chamado, é uma convocação divina. Muito bem, então chamada ou chamado pode ser um convite, um convite de Deus para alguém ou para um jovem, ou para uma pessoa, ou para um irmão, ou um obreiro, ou um pastor. E esse convite ele foi direcionado por Deus. Exatamente. Então, eu tenho certeza que você já recebeu este convite, você já foi chamado por Deus. Por que nós falamos que é um chamado direcionado e dado por Deus? Porque a outra pergunta que nós preparamos a respeito de chamado tem uma relação com isso que o Fábio está falando aqui. A outra pergunta é: quando nasce o chamado de Deus na minha vida? Flávio, tem uma questão aqui que é até interessante a gente destacar, que tem pessoas que só querem fazer alguma coisa na casa de Deus se ela tiver um chamado de destaque, né? E você, jovem que está me assistindo, tem que ter cuidado com isso. O apóstolo Paulo, ele destaca o seguinte, que a igreja ela é um corpo. Se ela é um corpo, ele compara como um corpo, e nós sabemos que um corpo ele é composto por diversos membros, e membros diferentes uns dos outros, mas cada um é útil para aquilo que ele foi determinado. Da mesma forma, na casa de Deus, não se atende o chamado de Deus apenas por questão de ter um chamado de destaque. Não, você pode fazer a obra de Deus, e é até interessante aqui a gente destacar que o anonimato, fazer a obra de Deus, como é que se diria, no anonimato, é até melhor. Não que você não seja reconhecido, mas nós temos
uma falha muito grave, que é querermos encher o peito, né? Inchar o peito. Então, fazer a obra de Deus, não somente por questão de você ter um chamado de destaque, mas você fazer a obra de Deus em todo tempo, em qualquer tempo, sem ser visto, sendo visto ou não, desde que você faça a obra de Deus, desde que você seja útil na obra de Deus. E aqui há uma pergunta feita pelo presbítero Flávio: quando nasce o chamado na minha vida? Primeiro você tem que entender o seguinte, que o chamado de Deus na minha e na tua vida, ele parte de Deus, certo? O chamado de Deus na minha e na tua vida, ele parte de Deus. Tem uma origem. Né? Tem a origem no Senhor. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos orienta, é Deus quem nos prepara para executarmos a obra dele. Não, às vezes tem pessoas, até aqui destacar, tem pessoas que ele tem um chamado, ele descobre que tem um chamado e sai igual um trator de esteira aí, fazendo a torta e a direito, sem um preparo, sem ter nenhum preparo ou orientação. E nós temos que ter cuidado com relação a isso. Quando se nasce o chamado? Parte do Senhor esta chamada. Deus, ele parte do Senhor. Ele, quando vocaciona alguém, já tem um projeto para a vida de quem responde o sim. Vamos destacar aqui. Deus, ele te chama, ele te chama, e quando ele te chama, quando Deus te chama, ele não te obriga, é diferente. Primeiro, Deus, o projeto nasce no Senhor. Deus, ele desperta em ti, ele diz: olha, eu estou te chamando. E você vai dizer para Deus um sim de amor, que é diferente de obrigação, de imposição. Deus, quando nos chama para fazer sua obra, ele não está nos impondo, está chamando para que a gente venha fazer a obra dele e fazer com amor, ok? Há muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus e fazendo a obra de Deus relaxadamente, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, por ignorância, tratando os outros mal porque se acham melhor do que o outro, mas não é desta forma. Por quê, irmão Fábio? Porque a chamada, ela parte de Deus. É Deus quem te chama, é Deus quem te capacita, é Deus quem te dá as devidas orientações. Só que destacar que ninguém nesse mundo veio, né, ao acaso, né, nem para ficar solto no mundo. Todos viemos para livremente dar uma resposta ao projeto de Deus, que é um projeto único, irrepetível, certo? Dizer sim, tornar-se um canal de graça para os outros e para o mundo. Nesse sentido, participando do plano do Pai Eterno. Então, o chamado nasce de Deus para a sua vida. Fábio, eu vejo assim que, por exemplo, nós somos da Comadésima, nós somos da Assembleia de Deus, nós conversamos com a Comadésima, e, por exemplo, será que os nossos jovens eles sabem realmente o que é o chamado de Deus? Porque assim, eu tenho essa preocupação. Quando eu aceitei Jesus, o Fábio aqui, ele aceitou Jesus primeiro do que eu, né? 2007. Eu aceitei Jesus em 2007 não, corrigindo, 2003. 2003, e eu aceitei Jesus em 2008. Tem uma diferença. O Fábio aqui, ó, estava orando, orando pela família. E Deus foi, trabalhou, e nós reconhecendo ao Senhor Jesus e tal, tudo bem. Mas existem algumas dúvidas na cabeça do jovem, principalmente o jovem que tem entre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos. Quais são as dúvidas? O que é chamado na cabeça de um jovem, Fábio? Porque, por exemplo, quase que as pessoas não explicam exatamente para o jovem: olha, o chamado é isso, para facilitar a compreensão do jovem. Muitas vezes eu percebo que nós estamos pregando, nós estamos ensinando, nós estamos falando e parece que nós não estamos sendo compreendidos naquilo que nós estamos falando. Então é de grande importância nesta noite nós falarmos aqui para os nossos jovens o que é chamado
e para o jovem, e citar aqui um exemplo bíblico de um jovem que foi escolhido por Deus, porque nós já entendemos aqui que o chamado parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu. Então é Deus quem escolhe, então é de Deus que parte a origem do chamado. Nós já sabemos. Mas em relação ao jovem, você acha, na sua visão, na sua opinião, que os jovens eles sabem o que é chamado? Eles sabem exatamente que o chamado nasce de Deus ou não? Na verdade, presbítero Flávio, até saber, digamos que sim, hipoteticamente, alguns até sabem, mas outros não. Porém, esses jovens eles não procuram entender o que é o chamado, o que é esse chamado na vida dele. Vale destacar aqui que nós estamos falando de chamados específicos e chamados à obra de Deus de um modo geral. Porque muitas pessoas acham que, respondendo aqui a pergunta do presbítero Flávio, muitos jovens acham que fazer alguma coisa na casa de Deus, por exemplo, é só se ele for cantor. Ou pregador, tocar guitarra, tocar bateria, um instrumento. Exatamente. Mas não é somente isso. Você pode ter sido chamado para servir um copo com água. Você pode ter sido chamado para carregar um banco. Ninguém quer carregar banco. Eu não quero carregar banco, brincadeira. Você pode ter sido chamado para evangelizar, para ser um missionário, para ser um cantor, para ser um líder de vocal, um líder de coreografia, um líder de jovem. Há muitos serviços na casa do Senhor. Há muitas coisas a serem feitas. E o que falta para os jovens entender se eles são ou não chamados? A pergunta que, encaixando com a outra, é orar. Vamos lá. Você pergunta para Deus assim: Senhor, quem será o meu esposo? Ou quem será a minha esposa? Por que você não pergunta: Senhor, qual a minha utilidade na tua casa? Pronto, boa pergunta, né? Então, se você fizer esta pergunta para Deus, Ele vai despertar no teu coração, através do Espírito Santo, Ele vai despertar no teu coração o teu talento. Aí você vai descobrir: nossa, eu sei cantar. Aí você vai aperfeiçoar esse talento, o Senhor vai te capacitando e você se torna aí um cantor de destaque. Ou você está lá no meio da mocidade, de repente você começa a liderar, né? Começa a liderar, a ter visões diferentes, daí você se torna um líder de jovem. Então, o que falta, na verdade, é orar, buscar a Deus, buscar através do Espírito Santo, saber o que eu sou útil na casa do Senhor. Tem gente que não sabe o que está fazendo na casa do Senhor. Fábio, até porque também para jovem, só lembrando, irmãos, não são todas as pessoas que sabem falar para jovens. Isso é uma verdade, tem que ser dito. Tem pessoas que pensam que falar com jovens é falar da mesma maneira que está falando com um adulto, uma pessoa de 25, 30, 35 anos. Não, o jovem, ele está em formação, e por ele estar em formação tem alguns conceitos, né? Alguns significados que ele não sabe, ele não tem essa noção, e é preciso de alguém para orientá-lo. Por exemplo, a respeito de chamada, se o jovem compreende ou não. Eu gosto muito de utilizar o exemplo de Samuel, quando Samuel estava na casa de Deus. Meu pai eterno, Deus falou com Samuel 2 vezes, Samuel não entendeu. Ou seja, Deus estava chamando, né? Convidando ele literalmente para a obra, para o ministério, e Samuel estava tateando, perdido. Foi até o sumo sacerdote ali e disse: sumo sacerdote, ele foi você que me chamou? Ele disse: não foi eu não, volta lá, te deita. Aí na terceira vez, ele disse: olha, se você ouvir, Samuel, a voz novamente, você vai falar a seguinte expressão: diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Assim, eu penso que falta nas pessoas, porque tem pessoas, tem membros
o que na verdade, Flávio, o que falta é, eu vou olhar bem direitinho para você, o que falta é você ser amigo do Espírito Santo. É isso que Também. falta. Você já leu no Evangelho de João, segundo escreveu São João, no capítulo 16? Leia este capítulo. Você vai entender a importância da amizade com o Espírito Santo. Sabe o que acontece nos nossos dias de hoje, concernente a chamado, a fazer a obra de Deus? É que as pessoas se perderam, né, naquele quesito que Jesus fala. Jesus diz assim, ó, e enviarei o Consolador, e ele vos ensinará, ele vos mostrará todas as coisas, vai ajudar você a falar, a pensar, a agir, a pregar, o que dizer, pregar, cantar, orar. O que falta é a amizade com o Espírito Santo. A falta de amizade com o Espírito Santo é o que faz muitas pessoas não entenderem o chamado ou ser inútil na casa do Senhor. Então, as pessoas elas precisam parar. Pare e ouça. Deus está falando contigo. Ouça, entenda e atenda o convite. Exatamente. Que é o chamado. Lembre-se que Jesus, quando ele foi chamar Pedro, quando ele foi chamar João, ou ele disse vinde, ou ele disse vem após mim e segue. Ou seja, é um convite. E o Senhor Jesus ainda hoje convida jovens para estar, não somente jovens, mas outras pessoas para estarem servindo na casa de Deus. Agora, o grande segredo é nós termos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta é uma pergunta bem interessante. Qual é o meu chamado? Qual é o teu chamado? Fábio, qual é o teu chamado? Porque quando você iniciou, eu lembro bem, esse rapaz aqui, eu acompanhei esse rapaz aqui no início do ministério dele, quando ele começou a pregar. Eu tive o privilégio de andar por vários lugares, por várias cidades do Maranhão, como Açailândia, João Lisboa, Povoado da Água Viva, Vila Conceição e por aí vai, tantos outros povoados, ele pregando a palavra de Deus. Fábio, qual era o teu chamado? Qual era o teu chamado? Qual foi o teu chamado quando você aceitou Jesus, quando você era mais novo, para não falar jovem, mais novo e jovem. Ainda está jovem ainda, né? Só lembrando, né? Quando eu aceitei a Jesus Cristo, da igreja era ensinado, você que está me ouvindo, quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, na igreja tinha uma classe chamada discipulado. Cadê essa classe? E essa classe, eu estou falando de não classe de grupos, mas acho que é a mesma coisa. Tinha uma classe de discipulados e eu me lembro-me muito bem que era ensinado, o professor ensinava para nós orarmos, para despertarmos o dom de Deus que havia em nós. É bíblico, viu? Você entendeu? Daí eu passei a orar, eu passei a buscar a Deus para saber qual era a minha vocação. Vamos lá, inventei de cantar, não deu certo. Misericórdia. Aí participava do vocal, era bom, maravilhoso. Mas dizer que eu era cantor, catibiriba, não sabia cantar, até hoje não sei. Então, eu parti para quê? Para ser útil na casa de Deus. Comecei a evangelizar sozinho, andar nas ruas, pregando, entregando folheto. E comecei a estudar a palavra de Deus e descobri que sabia falar alguma coisa da parte do Senhor. Despertei esse dom para ministrar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Você tem que entender o seguinte, é muito importante que você descubra qual é a sua vocação e em qual área Deus quer que você trabalhe em prol do reino com seus talentos e aptidões. Veja bem,
não existe pessoa sem talento. Não existe pessoas sem aptidões. É verdade. Existem pessoas descansadas, existem pessoas preguiçosas, existem pessoas que não têm coragem de orar, existem pessoas que não têm coragem de estudar a Bíblia. Calma aí, eu não estou dizendo você. Mas há pequenos grupos de pessoas que ficam se perguntando dentro da igreja, para que é que eu sirvo mesmo? Você nunca vai saber se você não orar, se você não buscar a Deus. Eu acabei de falar no início, no Evangelho de João capítulo 16, o Consolador, ele é o caminho para despertar o dom de Deus que há em ti. Ora, a Bíblia diz o seguinte: quando Deus for prestar conta comigo e contigo, por exemplo, do que Deus vai nos chamar? Deus vai nos chamar do quê? Deus vai chamar assim, ó, servo bom, servo fiel. Verdade. É isso que Deus vai chamar. Deus vai te chamar assim. Deus vai chegar e dizer assim, presbítero Flávio, não, Deus vai dizer assim, servo bom, servo fiel. Glória a Deus. No pouco eu te coloquei, aí o que diz mais o texto lá? Camarada ganhou 1 talento e enterrou, e o que ganhou 2 multiplicou, e o que ganhou 1 que enterrou, o que aconteceu com ele? Deu tudo errado pro lado dele, né? Eu tô falando assim já para um entendimento melhor. Deu errado pro lado dele. Ele se ferrou, porque ele escondeu o talento dele. Tem gente, tem jovens, você jovem que está me ouvindo, que tem talento e fica... Está escondido. Na verdade, fica assim, no meio da multidão. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. De braços cruzados, né? Não sei. E é cheio de talento. Cheio de talento. O que falta é você orar, buscar a face do Senhor, clamar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo desperte no teu coração, na tua vida, qual o dom de Deus na tua vida, qual o talento, para que você venha esmerilar esse talento, aperfeiçoar ele e ser útil na obra do Senhor. Fábio, isso me lembra uma coisa. Quando nós iniciamos, quando o pastor presidente, o pastor Antônio Barbosa, nos convidou para sermos líder de jovens do Campo 5, nós sempre pensamos em trabalharmos com os jovens desse lado ministerial, de chamado, de vocação, né? Aqui o Fábio de prova. O nosso líder anterior, que era o irmão Valcimar, da congregação Estrela do Oriente. Se ele estiver nos acompanhando, aquele abraço, meu amigo, aquele paz do Senhor para você e sua família. Sempre nos projetos do Valcimar, quando ele foi líder do campo, nós tínhamos esse projeto de trabalharmos com a escola de profetas ou a escola de pregadores. E nós trabalhamos uma versão, um módulo. E a gente percebeu que os nossos jovens, eles tinham e têm muitos talentos. Os jovens do Campo 5 são jovens que são talentosos. Nas nossas congregações há jovens que pregam, cantam, evangelizam, oram. A gente sabe que tem alguns que estão no meio da multidão, tateando. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou útil, eu sirvo para quê? E nós percebemos que os jovens do Campo 5 têm um potencial que precisa ser explorado. Exatamente. Fábio? Mas para isso, com todo respeito, nós precisamos, eu vou ler aqui um versículo da Palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6, do apóstolo Paulo falando para Timóteo. Talvez você é um jovem obreiro na casa do Senhor, é um auxiliar, o pastor te consagrou agora, te chamou para sentar no púlpito, e você talvez está, Flávio, o que eu devo fazer? Por onde começar? Porque a grande pergunta, Fábio, e isso até mexe conosco, por onde começar? O que devo fazer? E para começar bem, começa orando. Por quê? Olha o que diz o texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Para mim, biblicamente falando, a melhor maneira de se despertar um dom espiritual claro que existem por várias maneiras, mas vou citar aqui 3, o Fábio pode citar outros. A primeira foi a que o Fábio já citou, é através da oração. A segunda é através da pregação ao evangelismo. Isso aí também faz com que o Espírito Santo desperte em você dons espirituais e até a sua vocação particular, que é a
a vocação ou ministério, né, direcionado a você, né, direcionado a uma pessoa ou a um jovem, porque, por exemplo, no caso do jovem ou dos jovens, a gente vê que eles se retraem e muitas vezes têm dúvidas, porque eu também tinha dúvida, tá, gente? Não é porque eu estou aqui com 30 anos que eu vou dizer, eu nunca tive dúvida quando eu tinha meus 18 anos, meus 19 anos, quando eu recebi de Deus o chamado, quando Deus me revestiu de poder, me concedeu autoridade para pregar a sua palavra. Eu sempre tive dúvidas, né? Faltavam-me alguns orientadores, alguns conselheiros, né? Tive poucos, eu agradeço, mas muitos jovens, Fábio, eles estão sem saber por onde começar, porque falta orientação. Falta fazer o que ele fez com Samuel. Ele disse, Samuel, diga, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui. Exatamente. E nós estamos aqui, Fábio é líder de jovens. Um dos líderes de jovens, eu também já fui líder de jovem. E você, eu sei que você também ou é líder, ou é jovem, ou é pai, ou é mãe. Você tem essa preocupação com o seu filho, né, para saber se ele está sendo bem cuidado, bem orientado. Mas a grande dificuldade do jovem, Fábio, assim, uma das é por onde começar. Então, um conselho, comece orando. Mas eu não sei orar, eu também não sabia. Então, quando eu não sabia orar, geralmente eu marcava no relógiozinho 5 minutos, né, e orava. Porque, na verdade, a oração sem atitude, às vezes, é inútil. Porque, o que acontece? Você orar e não ter atitude, ter proatividade, é assim, meio complicado para se dizer que vai acontecer alguma coisa. Muitas pessoas, aqui partindo para aqueles que gostam de orar, para aqueles que oram, o camarada ele ora, mas ele não faz nada. Ele ora... Não exercita a fé, cara. Exatamente. O cara está pedindo lá, Senhor, me dá o dom da palavra. Senhor, me dá o dom da palavra. Mas o indivíduo nunca pegou na Bíblia, sequer uma vezinha na vida, para ler menos João 3,16. Como que Deus vai despertar esse dom nele? Nunca! Ele pode orar o resto da vida dele pedindo para que Deus desperte. Se ele não for lá pegar a Bíblia e ler para poder o Espírito Santo dar inspiração, começar a despertar o dom dele, se ele não fizer assim, não vai funcionar. A grande verdade é que nós temos que fazer, jovens, você que está me ouvindo, ore, tome atitude, ore, faça alguma coisa. Aí você vai começar a descobrir, rapaz, eu sou bom nesse negócio aqui. Ixi, eu tinha vontade de tocar violão, mas não sabia. Aí você começa a despertar. Mas ficar nesse negócio de orar e não fazer nada não tem utilidade. Isso me lembra uma experiência. Vou contar uma experiência aqui. Essa experiência já tem alguns anos. Uma certa vez Deus usou um irmão, né, um amigo, um irmão da minha congregação para falar comigo. O irmão me entregou a mensagem de Deus. Ele foi bem claro, Deus foi bem claro. Deus disse assim, olha, eu estou te entregando o dom da palavra. Eu recebi a mensagem, mas não fiquei de braços cruzados. Fiquei aqui esperando. Foi queimar a pestana, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas recebem o dom de Deus, Deus fala com a pessoa ouve, ou até mesmo o jovem, e ele fica parado, de braços cruzados. Algumas pessoas agem assim. Mas quando Deus falou comigo, aí eu fui fazer, sabe o que? Eu fui meditar na palavra de Deus. Eu passei mais de 2 anos, ainda hoje eu leio, eu passei 2 anos estudando a palavra de Deus, certo? Mas antes disso, quando eu recebi essa palavra de Deus para a minha vida, através desse irmão da minha congregação, as pessoas sabem de quem eu estou falando, esse rapaz aqui, o Fábio, ele tinha sido convidado para pregar numa congregação que eu não vou falar o nome. E ele disse, Flávio, eu quero que tu vai pregar numa congregação. E eu estava recente na fé,
Tinha acabado de receber a palavra de que Deus tinha me dado o dom da palavra. E tinha de poucos meses, ainda estava conhecendo a Bíblia, e eu fui, né, pregar. Fui lá, dei aquela palavra, eu senti assim uma coisa diferente, um desânimo, porque às vezes, Fábio, nós passamos por experiências quando jovens que há muitas pessoas que não nos compreendem, uma delas é esta. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa, eu fui chamado para aquilo, mas eu faço, mas não tem tanta eficácia e não tem tanto efeito. É por isso que eu devo desistir por causa disso ou eu devo continuar insistindo? Tem que continuar, né? Se você desistir, você não vai saber nunca se aquilo ali é para você ou não. Muitas pessoas criticam, por exemplo, tem uns camaradas por aí que ficam criticando essa geração de jovens, que a nossa geração de hoje, ficam criticando. Ah, tu não sabe pregar, ah, tu não sabe falar, ah, você não, tira o microfone dele, levanta-se meio mundo de críticas. E o bonitão lá que está criticando, ele nunca teve a coragem de ir lá naquele jovem que pregou e dar uma orientação para ele, mostrar para ele como que ele deve fazer. Fica só jogando pedra de longe e não ajuda. Você precisa, na verdade é tipo assim, o camarada vai igual o Flávio foi, aprendeu uma expressão aqui grosseira, aprendeu no tranco, né? Jesus tem misericórdia. Então é assim, você que hoje tem seu jovem na igreja, seus jovens, em vez de ficar criticando, em vez de ficar falando abobrinha, em vez de ficar dizendo, esse jovem não sabe nem ler a Bíblia, você tinha que ter jovem ler a Bíblia, ajude ele. Esse menino não sabe falar, ensina ele a falar. Esse jovem não sabe pregar, ensina ele a pregar. Esse jovem não sabe cantar, monta um grupo de louvor lá e arrocha o bambu, ensina esse jovem a cantar. Mas não fique criticando não, porque senão daqui um dia você vai perder a mão de obra. Perde o jovem, já se desvia da casa de Deus. Se desvia, vai embora, daí já era. Olha, é bem interessante porque, por exemplo, nós estamos aqui à disposição para ajudarmos os líderes, os jovens do Campo 5, não somente aqueles que são do Campo 5, mas de todo o Brasil. A palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser ensinada. E eu sei uma coisa, eu sou meio assim nordestino, eu sou empolgado. Eu sei de uma coisa, que Deus conta contigo. Deus conta contigo, Deus conta com essa geração de jovens que precisa ser trabalhada, é claro, precisa ser ensinada, mas eu quero ser bem claro, eu sinto uma grande alegria em falar isso para vocês. Vocês têm potencial para fazer muitas coisas dentro da casa de Deus e da obra de Deus. E Deus não desistiu de você. Só tem que despertar o dom, né? Só tem que despertar o dom, e é por isso que nós estamos aqui para falar para você que é preciso orar, é preciso ler a Bíblia, é preciso ter comunhão, é preciso ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque Ele quem despertará o dom de Deus na tua vida. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: como saber se fui chamado? Já foi dito no início. Você tem que buscar a Deus. Você tem que ser amigo do Espírito Santo. Se você não buscar a Deus, se você não for amigo do Espírito Santo, você não vai saber. Mas você já é chamado. O que na verdade aqui, para nós compreender melhor, a pergunta como vou despertar o meu talento? Ou dom. Ou dom. Como vou despertar meu talento ou dom? Porque chamado você já é. Esse negócio de um camarada assim, eu não tenho chamada. Não tem chamada pra quê? Não tem chamada, rapaz. Agora, tu tem que despertar qual é a tua chamada. É isso que você tem que fazer. Você tem que saber qual é a tua chamada. Buscar ao Senhor. Vamos lá. Quando perguntamos para o Espírito Santo qual é a chamada, o chamado, perguntamos para ele o rumo que devemos tomar. E isso é muito especial. Vamos lá. Você busca a Deus para saber com quem você deve casar. Busca a Deus para saber que curso deve fazer. Deus nos responde, não é?
É uma pergunta. Deus nos responde? Responde. Claro que Deus responder. Né? E Deus ele vai responder e muito mais, né? Então, você precisa saber qual é o seu talento, porque você já é chamado. Segundo, primeiro buscar a Deus para saber o seu talento, não para saber se você é chamado ou não, foi chamado ou não, porque você já é chamado. Segundo, você tem que procurar saber quais são os seus melhores dons ou talentos. É verdade. Que ele tem uma habilidade maravilhosa, excelente para servir, certo? Se essa pessoa ela tem uma habilidade para servir, isto significa que provavelmente ela irá trabalhar na área social. Isso é um fato. Vamos lá. Se você tem o dom de cantar, né? Se envolva com louvor. Se você tem o dom de falar, envolva-se na escola